esse pode ser o motivo que você não consegue desinflamar e emagrecer. Você sabe que eu sempre gosto de vir te contar algumas histórias aqui que acontecem ao longo da minha vida como nutricionista. Sejam histórias que aconteceram, né, ou acontecem comigo, ou com as minhas alunas, pacientes ou seguidoras. E eu gosto de contar essas histórias aqui porque possivelmente, se eu já passei por isso e outras mulheres, como minhas alunas ou minhas pacientes, passaram, possivelmente você também ou já passou ou vai passar. E quando a gente tem o conhecimento de saber o que fazer com aquela situação, no sentido de, beleza, eu estou passando por isso, mas eu sei qual é a ferramenta que eu tenho que usar para não me sabotar. O processo ele fica muito mais leve e você acaba não desistindo. Na semana passada, eu atendi uma paciente minha, que é uma paciente muito querida, inclusive, eu gosto muito dela. E ela estava, assim, numa progressão muito grande no processo. Ela já tinha evoluído muito. E esse mês foi o mês dela de férias, ela estava de férias no trabalho. E aí, quando nós fomos fazer a avaliação dela, ela tinha ganhado peso e medidas também. E aí ela falou assim: Meu Deus, Carol do céu, eu não sei o que aconteceu, porque esse foi um mês muito difícil para mim. É um mês que eu senti muita, assim, muita vontade de comer doces. Foi um mês muito difícil para eu falar não. Nossa, eu tô me sentindo fracassada porque eu não consegui resistir às tentações, principalmente aos doces. Por isso que eu fracassei. E aí, quando eu comecei a conversar com ela, porque eu sempre gosto de fazer um recordatório com essa minha paciente, para entender, né, como que foi a rotina dela, como que foi a alimentação dela, para que eu entenda o que houve para trazer a solução. E quando eu comecei a fazer o recordatório ali, eu entendi que ela estava pulando muitas refeições. E não a refeição em si, mas ela estava deixando de comer nutrientes necessários para ela ficar saciada. Então, no café da manhã dela, ela não estava comendo proteína. No almoço, estava consumindo uma quantidade muito pequena. No lanche da tarde, muitas vezes ela estava pulando essa refeição. E no jantar, ela estava pulando a proteína, ela não estava consumindo proteína. E aí o que acontecia? Depois do jantar vinha o período mais crítico, que é quando ela parava, sentava no sofá e aí começava a comer as guloseimas. E aí eu cheguei para ela e falei assim: "Olha, fulana, pelo que eu tô vendo aqui, o seu problema não é que você não está resistindo, que você está sendo fraca. O seu problema não é esse. O seu problema é que você não está consumindo os nutrientes certos, que são os nutrientes que te dão saciedade. Então, basicamente, você fica com fome o tempo todo. E quando a gente está com fome, quando a gente precisa do alimento, o que que o nosso corpo pede? Ele pede açúcar, porque ele precisa de energia. Então a vontade do doce, ela vai ser muito maior. Por mais que você seja a pessoa mais controlada do mundo, mais regrada do mundo, quando a gente está com fome, a nossa vontade de comer doce aumenta muito. E outra, quando a gente está com fome, a gente não consegue controlar o que vai comer e nem a quantidade. Aí ela falou assim para mim: Carol do céu, que ficha que acabou de me cair aqui. Ela falou assim: eu estava aqui, eu passei o mês todo me culpando, achando que eu estava sendo fraca, que eu estava me sabotando o tempo todo, mas na verdade não é. É porque a minha alimentação estava pobre em nutrientes. Por isso que eu me sabotei. E sim, é exatamente isso. Então, por que que eu estou te contando tudo isso? Qual é a moral dessa história? Para você fazer uma autoanálise. Como que tá a minha alimentação? Será que eu tô sendo fraca mesmo? Ou será que a minha alimentação está fazendo com que que eu não consiga resistir às guloseimas, principalmente aos doces? Você está consumindo proteína em todas as refeições? Fibras em todas as refeições? É porque também ela não estava consumindo nem a proteína e nem fibras. Ah, mas por que, Carol? Por que que esses nutrientes têm que ser consumidos em todas as refeições? Porque são as fibras e as proteínas que dão saciedade. Você ir lá e comer só um pão com geleia, por exemplo, que era o que ela comia no café da manhã e no jantar, você não vai ter saciedade. Agora, se você comer um pão, colocar uma boa proteína dentro, seja carne, ovos, enfim, frango e uma boa saladona, você vai ficar saciada por horas e nem vai lembrar que o doce tá lá.
Aí inclusive, uma semana depois eu conversei com ela, perguntei como é que estava, ela: "Carol, meu Deus, mudou da água para o vinho. E agora eu tô fazendo tudo certinho, tô comendo minha proteína, não tô sentindo mais vontade do doce e as minhas roupas já estão ficando folgadas novamente". Então é isso que eu quero que você veja daqui para frente. Você está consumindo os nutrientes certos? Porque se você estiver fazendo igual a minha paciente, não comendo fibras, não comendo proteína, o seu processo vai ser muito mais difícil. E você simplesmente não vai conseguir dizer não para os doces e nem para as guloseimas, porque você vai estar com fome. Agora, quando você está muito bem saciada, você nem lembra que esse doce está lá, ou as guloseimas e as beliscadas, tá bom? Então, coloca aqui para mim nos comentários que eu quero te conhecer melhor. Você está ingerindo fibras e proteínas em todas as refeições?